Você que é o meu convidado também para o Mente Aberta, pode se relacionar conosco e interagir conosco. Nós temos o nosso Twitter, que é @pgmmenteaberta, temos o meu Twitter, que é @prcharlão, e o e-mail do nosso programa, que é menteaberta@redesuper.com.br. Olha, eu acredito que você vai gostar muito do que nós vamos conversar hoje com a pessoa que nós vamos conversar, porque eu sei que a história vai inspirar a sua vida, como tem inspirado a de tantos e a minha também. Não é isso, Alain? Isso aí, pastor. Seja bem-vindo. Amém. Como diz o pastor Emerson, que é meu discipulador, estamos juntos. Ah, é verdade, estamos juntos. O Emerson esteve aqui, foi muito bom. Há um tempo já eu conversei com o Emerson e falamos até sobre o discipulado, sobre exatamente isso que ele tem feito com você e te ajudado, né? Uhum. Eu vi que você supervisiona células, Isso. você faz esse trabalho. Como é que é o Alain, supervisor de células? Bom, pastor, o discipulado é algo que tem impactado profundamente meu coração, né? O Senhor Jesus, ele diz lá em Mateus 28, 18 a 20, né, que nós devemos ir pelo mundo e fazer discípulos de todas as nações. E algo que tem falado muito ao meu coração é o verdadeiro discipulado. Nós precisamos hoje cuidar das pessoas e, mais do que cuidar, andar juntos, darmos testemunho. Eu, desde o início da minha conversão, fui muito impactado com essa questão do discipulado, pois meu primeiro discipulador, pastor Mauri, ele me ganhou para Cristo através do seu testemunho antes de falar qualquer coisa para mim de Jesus. Então, isso é algo que me impactou profundamente desde o início da minha conversão. O pastor Emerson hoje, o senhor conhece ele pessoalmente, o senhor sabe, né, o homem de Deus que ele é, e ele tem, né, trabalhado isso com a gente, o testemunho de vida dele, isso tem nos impactado profundamente. Você fala assim, a gente conversava aqui antes do início do programa, e você dizia que você foi, a pessoa te ganhou para Jesus, mas sem falar que era crente, sem falar que era um evangélico. Isso. Ele foi pelas atitudes, pelo testemunho. Isso. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Geralmente as pessoas apontam o dedo e falam, olha, ou você confessa Jesus, você vai para o inferno. Verdade. E ele utilizou daquilo talvez que seja a maior marca de um cristão. É ser autêntico, é testemunhar do amor de Cristo, é ser uma pessoa íntegra, honesta. E como é que ele te ganhou, Alain? Eu tive uma experiência inicial ruim com a questão do evangelho, pastor. Infelizmente, houve um mau testemunho que me levou a ter resistência, né, com as pessoas crentes, com os evangélicos. E isso me impactou negativamente. Nesse íntere, né, eu me casei com a Alessandra, entrei para a Polícia Rodoviária Federal. E o senhor imagina, eu policial, né, e ainda não gostando muito de crente, Você já tinha muito tempo de polícia? Eu, quando me converti, tinha 3 anos já como policial. E isso foi algo que foi marcante, porque eu tinha uma resistência muito grande. Se o senhor chegasse perto de mim e falasse comigo que você era crente, eu inicialmente rejeitava e não deixava nem a conversa prosseguir muito. O pastor Mauri foi interessante, que ele precisava de alguém para representá-lo aqui em Belo Horizonte. Ele tinha uma gráfica lá em Juiz de Fora. E tivemos o contato inicial, fizemos um contato através de um curso que eu tinha feito. E, por fazer esse contato comigo, eu simpatizei com ele e comecei a trabalhar com o mesmo. Ele foi, exatamente a descrição que o senhor fez foi perfeita, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, foi trabalhando comigo através das atitudes dele, sempre conversando, sempre agindo de maneira, né, firme, de maneira serena, correta. E isso foi algo que foi me impactando. Um certo dia, numa conversa lá na varanda da minha casa, eu vinha saber que ele era crente. E eu fiquei assim, abismado, né? E como eu tinha essa resistência, eu cheguei a colocar o dedo no rosto dele e falei, olha, você até que é gente boa, eu não sabia que crente podia ser normal, não. Você era radical mesmo, radical mesmo. E ele tomou até um susto com isso. Após a minha conversão, ele até testemunhou que várias vezes ele veio a Belo Horizonte, vindo de Juiz de Fora, e muitas vezes vinha com a Bíblia para pregar a palavra para mim. E o Espírito Santo segurava ele. Ele às vezes tinha debates com o Espírito Santo, né, falando, Deus, mas isso é antibíblico, não pode. Eu tenho que falar de Jesus para ele. Mas ele estava falando, né, através da vida dele, através do testemunho. E quando eu vinha saber que ele era cristão, eu já estava com várias situações da minha vida necessitando de uma orientação de Deus. E isso me levou a questioná-lo. Comecei a perguntar para ele, quer dizer, quando ele falou de Cristo para mim, fui eu que cheguei até ele e pedi a ele para pregar para mim. Que interessante. Ele era diácono da Igreja Missionária Filadélfia, lá em Juiz de Fora, foi consagrado pastor no dia 6 de setembro de 97, e no dia 7 de setembro ele pegou e eu me converti ao Senhor Jesus com ele.
Então foi algo assim... Foi um processo inverso. E ele foi, vamos colocar assim, temperando o seu coração, ganhando o seu coração, e aos poucos você, poxa, tem alguma coisa que eu preciso... Quebrou a minha resistência. Sem falar, né? Sem pregar. Verdade. Pregando com a própria vida, o testemunho da vida. Depois disso, a sua vida é radicalmente outra, né, Alan? É verdade. Porque aquilo que você tinha de resistência, agora parece que você tem de amor. É verdade. É verdade. E assim, é interessante, né? A gente tem a natureza da gente, né? Meu temperamento é sanguíneo. Então, quem é sanguíneo é muito de rompante, muito de fazer as coisas, né, no momento que acontece. Né, naquele momento. É verdade. E aí, ao me tornar, nesse ínter eu já era policial, tinha 3 anos que eu era policial, e queria pregar o evangelho, né, para os colegas de serviço. E foi interessante que Deus, no primeiro momento, me retirou da pista, me levou para o serviço administrativo. Eu fiquei, tentei até voltar para a pista, mas Deus me manteve no serviço administrativo. Quando você fala pista, é o quê? É o serviço de atividade fim do policial. Né, quando você trabalha ali em contato com o público na atividade policial. O serviço administrativo é o serviço interno, que muitas vezes, por vários motivos, a gente tem que fazer, por às vezes falta de contingente específico para isso, a gente auxilia fazendo serviço interno. Mas aí, nesse primeiro momento, durante cerca de 5, 6 anos, eu fui para o serviço administrativo, o senhor me firmou na palavra, né, houve toda essa questão, como o senhor citou no início, né, do próprio processo que eu e a Alessandra estávamos, porque nós queríamos muito ter um filho, né, e não tínhamos condição de engravidar por nós mesmos. Você já tinha quanto tempo de casado? Nessa época, eu casei em 93, me converti em 97, e aí mais uns 6 anos, 2003, né? Então a gente estava aí já por volta de 2003, 10 anos. E a Alessandra já era cristã nessa época? A família da Alessandra é cristã. Eles são até das origens aqui da Lagoinha, né? A avó da Alessandra participou aqui no início da Lagoinha. Ela é uma família, já veio de uma família com base cristã. E a gente foi trabalhando isso, né? É interessante, pastor, até um comentário sobre isso. Às vezes, quando a pessoa tem problema para engravidar, a gente passa por muitas situações, né? As pessoas nos amam e querem ver a gente com filhos, né? E a gente muitas vezes é até constrangido por isso, porque a pessoa, você não teve filho até agora, que situação que é essa? Você fica naquilo tentando explicar, mas é um constrangimento, é uma situação difícil, né? As pessoas fazem às vezes até por amor, mas realmente acontece muitas vezes. Eu passei por isso. Você que eu converso, né? Deixa eu contar um pouco a minha experiência. Eu tinha 7 anos de casado e nós não poderíamos ter filhos. Então a Vanessa foi ao médico, a minha esposa, ela tinha um problema de endometriose. Sim, é o mesmo e caso teria que fazer uma cirurgia, e eu tinha baixa produção. Então era incompatível. E eu recebi um conselho de um médico que eu achei terrível. Dentro da medicina ele pode ter o conceito dele, mas para mim, como valor de família, foi terrível. Porque ele disse assim, olha, às vezes é o parceiro com a parceira. De repente, se você tem outro parceiro e ela outro parceiro, pode dar certo. Aí eu dei aquela de radical cristão. Falei, você está promovendo a dissolução de uma família. Verdade. É melhor eu acreditar e mais fácil que Deus pode dar um filho onde não tem. E aí, você dizendo isso, Alan, eu sofri muito, porque não tem como medir sofrimento. Mas no que eu entendi, a pressão que vem sobre nós, o homem, é terrível. Trabalha na masculinidade nossa mesmo, né? Eu sou um homem e não posso ter filho. Eu lembro que eu cheguei ao radicalismo de pensar assim, Senhor, oh Deus, o Senhor é Deus da vida. Se a minha esposa tem um sonho, então o Senhor deixa ela viúva, o Senhor me leva e depois dá outro que possa suscitar filhos. Verdade. Mas de tão radical que chega a ser a pressão na nossa história. Verdade. E algo que o médico disse, o médico dela, que é mais comum você não poder ter do que ter filhos. Eu falei, mas como? Ele falou, todo filho é um milagre. A cada gestação é um milagre. É mais comum e muitos mais casais têm dificuldade em engravidar do que facilidade em engravidar. É verdade. E vem uma série de questionamentos, né? De perguntas, a gente começa a dúvidas, questionar tudo, dúvidas, por que isso, para que isso? E as pessoas querem ajudar, como você diz, e às vezes passa uma adolescente de rua, grávida, e as pessoas, olha lá, você está aí, é honesto, trabalha, servindo a Deus, por que Deus deu para ela, não deu para você? Eu não entrei nesses méritos, mas eu sei que é uma pressão muito forte. É verdade. E é interessante, né, acrescentando, até nossos casos são correlatos, é a mesma situação. A Alessandra também tinha um problema grave de endometriose, e o meu caso era os ovários policísticos, né? E
um grau elevado, ela por 2 vezes chegou a tentar fazer o tratamento para poder liberar, né, os óvulos, e assim, tinha sangramentos mais de 1 mês seguido, pastor. As 2 vezes quem interrompeu o tratamento fui eu, porque eu não suportei. Ela tentando ovular, não ovulava, sangrava mais de 30 dias seguidos. Direto? Direto, assim, algo terrível. E eu, nas 2 vezes, eu interrompi o tratamento, porque eu não suportei. Falei, não, chega, filha, tá bom. E no meu caso, além da má formação dos espermatozoides, eles não tinham mobilidade. Então, o diagnóstico dos médicos para nós é que não havia possibilidade de nós engravidarmos. E é interessante, dentro até do que você estava comentando, né, que você vai procurar tratamento. E fomos até as clínicas de fertilidade, fomos por 2 vezes. No meu caso, tem um acréscimo a mais dentro daquilo que o senhor estava falando. Né, a fala do médico para mim, que assim, me impactou muito, é a questão de nós precisarmos do milagre de Deus realmente a cada instante para a gravidez. Ele falou, olha, nós podemos facilitar tudo, a gente vai ter que retirar os seus espermatozoides, selecionar os melhores espermatozoides, pegar os óvulos da sua esposa, mas o milagre da vida quem faz é Deus. Ele afirmou isso. Ele afirmou isso. Ele falou, nós não podemos fazer esse milagre acontecer, só Deus pode fazer isso. E no meu caso teve uma coisa que me incomodou, não tenho nada contra quem faz a fertilização in vitro, mas a maneira como ele me explicou me impactou, porque ele falou que iam pegar lá 10 a 15 óvulos e colocar um espermatozoide de cada um, eles começam ali as primeiras transformações, né? E aí eles congelam. Aí eu conversando com ele, falei, tá bom, doutor, nós vamos dizer que a gente vai pegar 4 óvulos e tal, já, né, fertilizados, vai implantar na Alessandra, e vão dizer que Deus abençoou 4 meninos, e os 11 que estão para trás? Ele falou, não, mas aí você pode tentar mais para frente, quem sabe daqui a alguns anos uma nova gravidez. Eu falei, tá bom, doutor, então vamos lá, vamos pegar mais 4 óvulos e quem sabe Deus abençoa mais 4 meninos, nós estamos com 8 já. E os 7 que estão para trás? Aí ele falou, não, mas aí você pode doar para a ciência, se de tudo você não quiser, a gente destrói. Eu respeito, assim, porque no entendimento da ciência ali ainda não há vida. Mas, na minha opinião, como cristão, eu não conseguia lidar com isso, sabe, pastor Charles? De simplesmente destruir ou doar para outra pessoa. Para mim, ali seria vida gerada por mim. Então, eu não tenho problema nenhum com a pessoa que faz tratamento. Para mim, não deu. E nós tentamos a primeira vez, com esse pensamento, eu falei, não, Alessandra, vamos esperar mais. E na segunda vez que nós fomos ao médico, eu até comentei com ela. Eu falei, aliás, eu pensei e antes de eu comentar com ela, ocorreu a gravidez naturalmente, mas eu pensei assim, falei, nós vamos pedir para ele tirar só uns 10 óvulos e se der 10 meninos, deu. Vamos ver que dá, não fazer tudo. Fazer os 10. Fazer tá as gravidez que tiver que ser, né? Se tiver que porque ser, será. Será, né?